Mas assim, o que você fez diferente que outras pessoas não fizeram, né? E aí eu mostro para vocês. Lembra que eu estava falando da educação, da faculdade? Eu fiz muita coisa diferente e que hoje me ajuda muito, né? Fez o meu currículo não sair da faculdade, simples, básico, e que tem gente que formou comigo, hoje às vezes é doutora, mas não consegue uma oportunidade de emprego, porque às vezes não sabe falar, às vezes não sabe se comunicar. Então, tudo isso não ensina na universidade. Ou se ensina, não era no meu lugar habitual, né? Eu fiz ciências sociais. E aí, como eu sempre sou inovadora, né? Aquela pessoa fora da caixa, eu disse, não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que construir diferente. Eu fiz o quê? Vamos abrir uma empresa júnior. Aí o professor, mas vocês não são da área da administração, vocês não são de negócios. Eu falei, tá, mas quando a gente se formar, a gente vai ver de quê? Então, quando a gente respondeu isso para o colegiado, a gente enfrentou o colegiado da universidade. A gente queria aprender a ser consultora. Então, eu sempre quis ser consultora, eu sempre quis ser professora, eu sempre quis trabalhar com clientes e pessoas. Né? A pessoa gosta de arrumar problemas, gente. Vocês concordam? É muito problemas. E aí, sabendo que eu queria isso, então como é que eu ia aprender a fazer pesquisa? Como é que eu ia aprender a trabalhar com cliente? Tudo isso eu tive que estar lá batendo no bloco da administração, engenharia, medicina. Tinha evento, eu estava lá me relacionando. Isso eu criava network, gente, dentro da universidade. Imagine hoje, né, com 10 anos de formação. Continuo criando network todos os dias. Então, eu comecei. Então, em 2019, inserida com todo esse contexto, né, e na universidade já fazia coisa diferente, como projetos, empresa júnior, participei de uma ONG internacional. Para quem não conhece, a ESEC, super recomendo. Então, você tem contato aí com muita gente do mundo inteiro, intercambistas. Então, tudo que eu poderia fazer de diferente para aproveitar ao máximo, porque minha mãe disse, você não vai para a faculdade apenas para passear, você vai para a faculdade para se tornar alguém, né, ser gente. E aí, isso eu fiz, eu tentei fazer, né, o máximo que deu nas possibilidades. E aí eu fiz, terminando a universidade, processo e tal. Falei, agora vou tentar criar metas atingíveis, né? O que que eu quero? Tá eu e o mundo, assim, todo mundo concorrendo para chegar nesse lugar. Como é que eu vou conseguir essa vaga, essa consultoria e trabalhar com o que eu quero? No início, não foi fácil. Posso dizer a você, foi muito perrengue, viu? E choro. Mas eu criei metinhas atingíveis. Já disse a Natália Cury, né? Metinhas atingíveis. Eu disse, não, vou fazer a meta e vou tentar traçar quais as minhas metas. E aí fui lá me frustrar, né? Uma das primeiras grandes metas era me formar, fazer um mestrado. Queria muito passar na universidade do mestrado e eu não tinha essa oportunidade. Por quê? E aí descobri, validei de hoje depois, né? Depois de alguns anos, as dificuldades que eu tive, né? Eu não nem falei aqui nas dificuldades educacionais para vocês, eu só toquei aí um pouquinho nas dificuldades sociais, né? Socioeconômicas que tivemos. Mas uma das dificuldades que foi diagnosticada recentemente, né? Então, assim, eu descobri que eu tenho dislexia, tenho TDAH, ansiedade e hiperatividade e várias outras coisas. E que isso me atrapalhava na produção acadêmica, né? Então, para você estar dentro da produção acadêmica, e eu adoro trabalhar com pesquisas, tenho artigos publicados de educação, se vocês quiserem, compartilho também, que era muito importante. Mas, na hora da fala aqui, da aula para vocês, é algo da parte que eu fico mais tranquila. Então, porque eu falo o que eu acredito, falo o que eu preciso falar, e falo também no que eu estudo, né? Então, está embasado. Então, é minha confiança. Mas quando a gente está falando na área acadêmica, você precisa ter um nível de excelência que muitas vezes isso corrói e dói muito. Tem um vídeo no YouTube falando também aqui como a universidade ela pode adoecer muito nós mesmos, porque é um ambiente ainda muito hostil, principalmente se você for pobre, principalmente se você for mulher, principalmente se você for negra. Então, tem todo esse contexto que ainda deixa mais difícil, porque ela ainda é um lugar elitista, é um lugar para poucos, para estar lá. Mas, mesmo assim, eu superei todas as barreiras do 0, dos 5, e fui seguindo a universidade do que eu queria fazer.
E aí criei metas atingíveis. Então, eu descobri que criando metas atingíveis, eu poderia ir em espaço de tempo conseguir essa vaga tão sonhada de ser consultora, de ser pesquisadora e trabalhar com clientes. E aí, o marketing pessoal. Quando eu conheci, né, quando eu fui dar aula, eu conheci, comecei a mergulhar cada vez mais na tecnologia, eu entendi que o conhecimento na tecnologia, diferente de outras áreas, né, na área de inovação, eles eram muito mais recompensatórios. O que é isso? Recompensas. Recompensas. Que outras áreas você não vai conseguir um nível de recompensa nesse valor. E também, com o tempo eu estudando, cada vez mais trabalho como eu estou estudando hoje, a gente entende que o Brasil, como é um país continental, tem salários diferentes, ambientes diferentes. Empresas que pagam salário em Recife não é o mesmo salário que se paga em São Paulo. Incrível que pareça. Quando eu falo isso, as pessoas se assustam, mas é verdade. Temos pessoas que comprovam isso. Né? Por quê? Porque o Nordeste é a nossa hora de trabalho. Lembra da força de trabalho? Ela é vendida mais barata, mesmo que a pessoa tenha mesmas formações daquela outra pessoa. E aí existe outro preconceito, né? Que é a ideia da xenofobia, que sim, ainda acontece. E aí você tem essa divisão de salário, de competência, porque muitas vezes não se vê no marketing pessoal, então as pessoas oferecem R$ 2.000 para você, a graça levanta o braço e fica feliz. Mas como parar esse êxodo, né? Se todo nordestino é aquela sempre história de sair de casa, vender sua força de trabalho, vencer no sul, no sudeste, né? Então, como desmistificar, né? Assim que fala, essa realidade, mudar, trazer mudança para essa realidade. A partir daqui, construir essa mudança. Mas como se faz, né? Investimento, colaboração e educação. Então, voltamos aqui a falar sobre conhecimento. Então, eu tive sorte ao mesmo tempo, né? Porque mesmo sendo na cidade do interior, eu tive uma educação muito boa, relativamente pública muito boa, que às vezes eu estou em Recife, né? Não sei da onde vocês estão falando, vai comentando aí que eu estou acompanhando. Mas aqui em Recife, você vê umas vezes disparidade de educação muito forte. E no interior, às vezes, você consegue nivelar melhor isso. Então, eu consigo perceber que, às vezes, mesmo assim, estudando na escola pública, li coisas que muitas pessoas aqui na capital não leram. A gente tem uma relação de cultura muito mais forte. Então, assim, a nossa educação era muito boa para ser uma escola pública, né? Porque a gente fala que a escola pública não presta. Então, eu tive sorte, porque a minha era muito boa. E nessas aberturas foi quando eu comecei a entender que eu poderia mais. Porque, né, a gente tem a grande síndrome da impostora, que a gente não acredita em nós mesmos, que a gente faz as coisas e vai nos sabotar, né? Porque ninguém vai olhar pra gente. E aí, quando tem alguém que fala, não, é possível, você faz, leia isso, leia isso. Então, eu comecei a ter a possibilidade de entender que a universidade é o caminho para mim. E criei conexões melhores e comecei a vender nesse, né? Isso eu estou falando aí na parte da educação. Quando eu fosse isso para o mercado de trabalho, peguei as mesmas referências da educação, daquele plano que eu fiz para passar na federal, para entender como eu me manteria na federal, quais eram as minhas prioridades, né? Eu tinha que fazer o máximo, tudo que era de graça eu fazia. Então, isso, e quando eu faço mentoria, não sei se ela está aqui, né? Tenho mentorias para estágio, né? Quando estagiários, as pessoas me pedem ajuda para ajudar a estagiar nas seleções, apoios, que estão muito perdidos. Então, assim, quando a gente está na universidade, tem muitas coisas, muitas opções. E hoje tem um movimento dos coaches baby, né? Que estão dizendo a vocês não estudem. Eu não sei para onde esse país vai chegar. Vocês concordam? Então, muita gente, muito mini coach, tá aí falando, né? Que a gente não tem que pensar em conhecimento, né? Estar dentro da faculdade ou dentro da escola buscando. A gente tem que estar ensinando como vender no mercado imobiliário, né? Banco imobiliário, financeiro. Por quê? Porque a educação formal não serve. E aí eu fico pensando, mas a educação formal é só para aprender a ler, escrever e somar 10 mais 10? Ou é além disso? É pensar, construir um pensamento crítico, além do que está posto, sabe? Entender o outro, ter empatia, sabe? Comunicação, relacionamento. E isso era isso que as
As escolas deveriam ensinar, mas a gente sabe que, né, ainda estamos muito longe desse cenário. Mas é exatamente que hoje as empresas estão buscando para os seus colaboradores. As empresas não estão muito preocupadas onde você se formou. Depende, né? Se for Harvard, a gente faz uma diferença. Foi a PUC, né? Tem umas, a USP. Mas sim, faz diferença? Faz, mas não ainda não é tanto como fazia antes. Porque o que, que você fez com esse diploma? Não adianta você ter se formado na USP se você não fez diferença. Tá, você fez o quê? Você viveu a USP, você tem, sabe, você trouxe conhecimento, você trouxe experiência, fez comunidade? Não. Então você só estava lá, sentado na bunda na cadeira, sem fazer nada a mais do que você deveria, que é ir para a aula. Então, isso eu estou falando a partir do meu relato pessoal, tá, gente? E que deu certo até hoje, e que dá certo na minha estratégia de trabalho, né, e na minha carreira. E aí, aquela menininha, né, sonhadora, toda brasileira aqui, foi para a universidade, entrou, não conseguiu, foi de novo, passou em primeiro lugar na Federal. Dentro da Federal, foi pesquisar, conheceu vários lugares, né, trabalhando, e sempre dizia assim, que isso era o que ela queria. E aí ela fez o quê? Realizou cursos, fez certificações, fez aperfeiçoamento, criou, fortaleceu conexões, conexões com pessoas, ampliou as possibilidades de comunidades, coletivos femininos nas redes e no LinkedIn e eventos. Gente, essa parte de conexão aqui, na minha mentoria, ela é muito potente, tá? Então, assim, eu tive relatos já muito potentes em relação à conexão. E aí, tanto na conexão de rede online, né, que você não precisa estar na cara com a pessoa, mas no presencial. Quando você encontra pessoas, tá? A psicologia, a neuropsicologia traz muito isso, né? Quando você tem outras pessoas que comungam do mesmo objetivo que você, a possibilidade de dar certo é muito alta. Então, se eu sou uma mulher que estou precisando fazer essa transição de carreira, que eu estou precisando mudar, que eu estou precisando aprender, ou esse homem que quer começar, quer ajudar em casa, mas não sabe como fazer, por que não se agrupar? Cada vez mais nesse mundo individualista, a gente não quer se agrupar, a gente quer fazer as coisas sozinho, sem pedir ajuda. E nisso, a gente perde muito quando a gente fala sobre social, as relações sociais, os vínculos. Isso é importante para o trabalho também. E aí o marketing pessoal. Então, assim, me formei, como é que eu vou me vender meu peixe? Não consegui, fui tentando, vendendo, procurando currículo, buscando como é que fazia. Então, assim, todos esses conhecimentos que não me deram lá na universidade. Estava eu aqui buscando. Fortalecer meu marketing pessoal, minha imagem, como sua imagem vai se passar, né? Então, assim, tem uma frase de um amigo meu que fala assim, eu não sou daqui nem vim para ficar. Eu falei, será mesmo? Né? E aí agora, quando está num lugar bem psicólogo, não pode se expor como se expôs na universidade. Lógico, temos várias pessoas dentro de nós. Eu tenho uma filha, eu tenho uma namorada, dentro de mim eu tenho várias possibilidades. Né? Eu não sou apenas uma coisa. E foi uma das coisas que o mercado de trabalho mudou e trouxe para a gente. Nós não somos apenas trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, mas a gente não é o trabalho. A pandemia nos trouxe e jogou isso na nossa cara bem bonito, tá? Então, assim, a gente é pai, a gente é mãe, a gente tem que dividir todas as habilidades. E no momento que eu estou no trabalho, eu preciso dar ali o meu melhor, tá? Mas não quer dizer que eu vou deixar. Tem gente que fala, né? Depois que eu saio de casa, ali os meus problemas ficam. Estou focado no trabalho. Não. Os problemas vão com você. E aí você pode fazer o quê? Priorizar esses problemas, entender o que melhor cabe ali. Então, fortalecer minha imagem. Eu criei toda uma rede de networks. E aí, no dia a dia do trabalho, então você está inserido na loja, você está trabalhando na loja, gente, fui trabalhar no shopping. Fui trabalhar no shopping, e aí eu falei, meu Deus, não quero trabalhar no shopping. E aí, né, a rotina maravilhosa, de 6 vezes 1, 2, 3, 4. E aí, como mudar isso? E aí você se conecta com a sua gerente, você se conecta com as pessoas, você... Engraçado que eu me lembro até hoje, que a gerente da
da loja que eu trabalhava, né, no shopping, recém-formada, querendo um emprego e querendo morar na capital, né? Porque eu disse, não, tem que dar certo, e na capital vou ter mais possibilidades, nem que eu passe, né, necessidade, mas eu vou estar lá. Fui parar no shopping porque vender está nas minhas veias, né? Falar em público da aula. E fui lá. Chegando lá, as vendas estavam na Black Friday, bem nessa época, né? Os vendedores ficam, meu Deus, a exploração acontece. E aí, correndo e tal, eu fui atender um cara que era espanhol, não sei se era espanhol, argentino, e ele tava procurando perfume, eu fui lá, né, gastar o meu portunhol muito ruim, que depois com o tempo melhorou muito, né, a viagem para o Chile comprovou isso, mas fui lá gastar, tentar vender o que eu tinha, fiz meus, né, vendi e tal, não sei o que, ele conseguiu entender o que eu tava falando, vendi, e aí a gerente olhou para mim, você sabe falar outra língua? Eu disse, não é, né, ai meu Deus, é a polícia. Não é proficiente, né? Tipo, não domino, mas eu consigo desenrolar. Aí ela falou assim, ela olhou para mim, ela disse assim, nossa, você deveria estar no meu lugar. Isso, minha gente, isso trouxe várias reflexões. Tem momentos, tem insights na nossa vida que a gente precisa usar isso como um momento de reflexão. Ela disse assim, você já é formada, você fala outra língua, você tem inúmeros cursos, né? Estou eu aqui como gerente, né? Nem terminei a administração. Todos esses momentos de reflexão me faz colocar assim, nossa, sabe, eu não disse a ela dizer que ela é ruim, né, que ela é pouca. Não, ela está na caminhada dela, ela chegou ali, como ela chegou, não sei. Mas também faz nos refletir, eu posso mais, eu posso dar mais de mim, entendeu? Porque se outras pessoas vão ver, então outras pessoas também podem ver. E aí fui criando essas metas atingíveis.